Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser os sonetos do Camões, particularmente aqueles 20 sonetos que estão sendo cobrados pelo vestibular da Unicamp. Então, deixa eu projetar aqui para que a gente comece. Só um segundinho. Bom, acredito que esteja apresentando. Então, o papo de hoje vai ser sobre sonetos do Camões. Aqui a gente tem o índice da aula de hoje. Eu começo com uma introdução acerca dos sonetos. Em seguida, a gente vai falar do classicismo, que foi um movimento literário, e do maneirismo, também chamado de pré-barroco. A gente vai falar sobre Platão e Aristóteles, sobre aspectos formais relacionados a esses poemas, sobre os temas mais recorrentes e análise de todos os sonetos. Essa análise ela vai ser feita numa segunda parte dessa aula, em um segundo vídeo, portanto. Bom, dá para dividir a obra do Camões em épico, em obra épica, em obra ou poesia lírica, tá certo? Poesia épica é show de rock, é gritaria. Então, Vênus, Netuno, Baco, tá? É gritaria. E essa face camoniana, ela vai ser representada principalmente pela obra Os Lusíadas, ok? No entanto, esse não vai ser o foco dessa aula. A gente vai se ater muito mais à poesia lírica camoniana, que são aqueles poemas realmente que estão sendo cobrados pela Unicamp. Então, esse Camões lírico é o Camões do Unplugged, né, do banquinho e do violão. Ou seja, é um Camões muito caracterizado por uma subjetividade, pela presença de um eu interior muito forte nos poemas. Ok? Então, essa divisão aqui é super importante. Para quem presta FUVEST, eu acho que uma coisa interessante, uma associação interessante entre os Lusíadas e Mensagem, que é um livro do Fernando Pessoa, essas duas obras elas estabelecem um diálogo muito claro. Então, por exemplo, nos Lusíadas, a gente vai ter o gigante Adamastor, tá? Que é a representação do Cabo das Tormentas. E já no Mensagem, do Fernando Pessoa, a gente vai ter um poema cujo nome é Mostrengo, que nada mais é do que o gigante Adamastor na versão do Fernando Pessoa, entenderam? Então, isso é só um parênteses para aqueles que vão prestar FUVEST. É uma relação super possível também. Perfeito? A gente está falando, portanto, de gênero lírico, portanto, um poema em que cada linha constitui um verso, o conjunto de versos compõe uma estrofe, e a voz que se manifesta no interior dos poemas, a gente nunca vai dizer que é o autor, que é a voz do autor. Na realidade, se trata do eu lírico, eu poético, eu poemático, sujeito poético, sujeito poemático, são sinônimos aqui, ok? E é realmente a voz que se expressa no interior de um poema, tá? Então, uma questão aberta, vocês sempre vão colocar de acordo com o eu lírico e nunca de acordo com o autor. Até porque eu sou jovem, do sexo masculino, não tenho filhos, mas o que me impede de escrever um poema aos meus filhos, dizendo que eu estou doente e que eu sou idoso. Nada me impede de fazer isso, ok? Então, é essa distinção que a gente faz entre eu lírico e eu empírico, sendo eu empírico o autor, a própria figura do autor. Existe essa diferença, atentem-se para isso. O classicismo, também chamado de quinhentismo, ele está inserido no contexto histórico das reformas religiosas e das grandes navegações. É aí que eu vou ter a passagem do teocentrismo medieval,
para o antropocentrismo, ok? Dessa época. Antropo-homem, centrismo-centro, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Ele continua indo na igreja, ok? No entanto, agora a gente vai ter realmente uma visão muito mais antropocêntrica, perfeito? Vai haver também muita influência da cultura greco-romana. A gente vai ver que nos sonetos do Camões vão ter várias referências à mitologia clássica, porque isso é uma característica do classicismo ou quinhentismo. Lembrando que quinhentismo é porque eu estou falando aqui do século XVI, portanto, anos 1500, tá? E o Renascimento, ele é uma categoria mais ampla. Então, vou fazer aqui um esqueminha para vocês. O Renascimento nada mais é do que o resgate da arte greco-romana, tá certo? O resgate da arte greco-romana. E ele vai ter ecos em vários tipos de manifestações artísticas. Então, nas artes plásticas, né? Estou falando aqui de pintura, escultura, arquitetura, por que não? E entre as várias manifestações do que a gente chama de renascimento, existe o classicismo. O classicismo, ele está dentro, portanto, do renascimento, e ele se refere à literatura. Trata-se de um movimento literário ao qual o Camões pertenceu. Continuando nessa história de classicismo, quinhentismo, o que é o clássico? Ou, em outras palavras, quais são as características dessa escola literária? Então, assim, eu vou pedir que vocês lembrem de 3 coisas. A primeira delas é uma estátua grega, tá? A segunda delas é a figura de uma Miss. E a terceira é o Fla-Flu. Então, vamos lá. Estátua grega, eu coloquei aqui como forma e razão, porque, assim, uma estátua grega, tá? Aqui eu dei o exemplo do Davi, do Michelangelo. A cabeça, ela precisava, aliás, o corpo precisava ser 7 vezes o tamanho da cabeça. Ou, em outras palavras, a cabeça seria 1/8 do total. Ou você ter a paciência de ficar medindo o tamanho da cabeça em relação ao tamanho do corpo se preocupar mais com a forma ou com o conteúdo? Mais com a forma. Então, a gente já tem a nossa primeira característica. Mais com a razão ou mais com a emoção? Mais com a razão, né? Nossa segunda característica. Em relação à Miss, a Miss ela precisa ter como proporções 90, 60, 90. Então, quando eu penso numa Miss, eu estou pensando em simetria, equilíbrio, harmonia, perfeição, tá certo? 90, 60, 90. São as medidas que uma Miss ela deve ter para ser considerada detentora de uma beleza clássica. E a última coisa que eu pedi para vocês se lembrarem é do Fla-Flu, porque joguem onde jogarem, quando jogarem, sempre vai ser um clássico, ok? Remetendo, portanto, às 2 últimas características do que é clássico, que é a atemporalidade e o universalismo. Então, estátua grega, Miss e Fla-Flu. Falei até agora do classicismo ou quinhentismo. No entanto, o Camões ele foi tão bom, mas tão bom, que ele não ficou inserido no interior de uma caixinha. Muito até pelo contrário. Ele vai antecipar algumas características que são barrocas, que são do movimento que ficaria conhecido como barroco. E a isso a gente dá um nome de maneirismo ou pré-barroco, que é como se fosse uma transição entre o classicismo e o barroco, ok? Então, no caso da literatura, a clareza expressiva passou a conviver com exposições tortuosas de raciocínio e com imagens marcadas pela contradição, que anteciparam a estética barroca. Perfeito? Em outras palavras, a forma do Camões, como a gente vai comentar adiante,
ela é clássica, né? O Camões ele vai se utilizar do soneto, do verso decassílabo, portanto a forma é clássica. No entanto, o conteúdo ele vai ser barroco, porque a gente vai ter essas exposições tortuosas de raciocínio, a gente vai ter a contradição, tá? Presente, por exemplo, nas antíteses, nos paradoxos, ok? Então, o Camões ele pode ser considerado como um representante do que a gente chama de maneirismo, tá certo? Ele não foi o único artista que pode ser inserido nesse movimento, obviamente, mas ele, enfim, é um escritor super importante, maneirista. Dois filósofos, assim, essenciais para a compreensão de alguns sonetos são Aristóteles e o Platão, como eu já havia adiantado. Em relação a Aristóteles, o Camões, ele se apropriou desse conceito da arte como mímese, arte como imitação. Então, assim, naquela época, era muito comum que eles copiassem os autores clássicos. O Camões, ele se inspira muito no Petrarca, por exemplo, tá? Que é um outro poeta italiano, tá? O Petrarca é um poeta italiano. Só que naquela época, essa cópia, ela não tinha o sentido de plágio, né? Ela não era entendida nos conformes de hoje, tá certo? Era como se fosse uma homenagem que você prestava aos clássicos, tá? Então, essa concepção, ela está presente desde Aristóteles. As ideias do Platão, elas foram resgatadas, e a esse resgate a gente dá o nome de neoplatonismo, né? Neo, novo, platonismo, se referindo a esse filósofo grego, tá? E quais são essas ideias, tá certo, que são resgatadas? O Platão, ele vai fazer uma oposição muito clara entre o mundo sensível, que é o mundo material, e o mundo inteligível, que é o mundo perfeito, que é o mundo das ideias, tá certo? O amor platônico, na acepção que o Camões vai utilizar, ele está muito mais associado a essa dimensão espiritualizada do mundo inteligível, do que ao sentido que a gente habitualmente usa, né, como um amor não correspondido. Então, assim, só cuidado, porque amor platônico em Camões nada mais se refere do que um amor espiritualizado, um amor no plano das ideias, um amor que se não concretiza materialmente. Outra coisa bem interessante é que o Platão ele vai ser reinterpretado sob um filtro cristão. E essa reinterpretação do Platão, das ideias platônicas, elas estão presentes em alguns sonetos do Camões, sim. A gente pode pensar, por exemplo, o mundo sensível como sendo a Terra, né? Como sendo o nosso mundo. Já o mundo inteligível, ele seria o céu, tá? O paraíso, ok? Então é muito fácil a gente associar o cristianismo às ideias desse filósofo grego que é o Platão, tá? O Platão ele vai influenciar muito mais o Camões do que o próprio Aristóteles, perfeito? Então, amor platônico, só lembrando, é aquele amor que é mais espiritual, é no plano das ideias, tá certo? Em relação aos aspectos formais, o Camões ele vai utilizar em todos os sonetos, repito, em todos os sonetos, a medida nova, que são aqueles versos decassílabos, ou seja, que possuem 10 sílabas poéticas. Quando eu faço a escansão ou a metrificação daquele verso, sempre vai dar 10. Isso é uma regrinha, vocês podem decorar, não precisa ficar fazendo a metrificação na hora, se isso for perguntado no vestibular, muito embora eu acho que a chance disso cair é muito pouca. Camões ele vai se utilizar também do soneto. O que é o soneto? Várias pessoas acham que o soneto assim, quando as pessoas pensam em soneto, elas inevitavelmente pensam em 4-4-3-3, ou seja, duas estrofes de 4 versos
e logo em seguida 2 estrofes de 3 versos. É isso que as pessoas pensam quando elas leem a palavra soneto. No entanto, essa definição ela está relativamente errada, ok? O soneto é uma composição fixa em 14 versos, né? Essa é a definição apropriada de soneto. Se eu contar aqui, vocês vão ver que vai dar 14 versos, né? 4, 8 mais 6 dá 14. Ok, tudo bem. Só que existem outros tipos de soneto que não possuem essa conformação em 2 quartetos e 2 tercetos, né? Quarteto, estrofes de 4 versos, terceto, estrofe de 3 versos. Por exemplo, o soneto inglês. William Shakespeare, ele se utilizou muito dessa forma, que é o soneto inglês, e que possui 3 quadras ou 3 quartetos, e, por último, um dístico. Dístico nada mais é do que uma estrofe de 2 versos. Então, e se você fizer a soma, dá 14, ou seja, está dentro da definição de soneto, tá? Então, assim, não confundam. Soneto é uma composição fixa em 14 versos. Essa disposição que eu coloquei aqui é a disposição do Petrarca. Lembra que eu falei, né, que o Camões ele vai beber muito das águas desse escritor italiano e tudo mais? Então, o Petrarca ele vai se utilizar de 2 quartetos e 2 tercetos nessa ordem, tá? E o Camões, portanto, ele vai imitar, ele vai mimetizar essa forma que ficou conhecida como soneto italiano, né? Isso sim é 2 quartetos e 2 tercetos, mas falei para vocês que o soneto ele não é apenas italiano, tem o soneto inglês e assim por diante. Chave de ouro é outro conceito super importante para a interpretação dos poemas. Bom, o que é a chave de ouro? Geralmente, nos últimos versos, e aí pode ser, sei lá, o último verso, ou a última estrofe, ou os 2 últimos versos, eles vão encerrar no que a gente chama de chave de ouro, que é uma espécie de chave para a nossa interpretação do soneto como um todo. Então, assim, comecei a ler o soneto, não estou entendendo nada, tem um monte de palavra difícil, você vai ler até o final, ok? E vai ler, inclusive, a chave de ouro, porque pode ser que quando você volte para uma releitura, você compreenda melhor o que aquele poema ele está querendo dizer, o que aquele texto está querendo nos informar, perfeito? Então, super importante também. Os temas aos quais o Camões ele se dedicava, eles estão aqui dispostos no meu slide. Então, o primeiro tema que eu destaco para vocês, e assim, é o tema principal do Camões. O tema principal do Camões é amor, tá? E aqui eu especifico dizendo que ele vai estabelecer uma oposição entre o amor carnal e o amor espiritual, que a gente já viu que é o amor platônico, tá? E para o Camões, isso era muito difícil, esse conflito entre carne e espírito. Porque, assim, a ideia de um amor puramente platônico, puramente espiritual, ela a princípio parece muito bonita, né? No entanto, o Camões ele era muito mulherengo. Então, ele não vai se contentar apenas com a esfera espiritual. Ele vai precisar também da esfera carnal, tá? Da dimensão carnal da amada, tá certo? Portanto, a gente tem esse conflito e ele vai ser agravado uma vez que a amada, nos sonetos camonianos, ela está indisponível para o eu lírico, ela está ausente. Isso ou porque ela morreu, ou porque ela despreza o eu lírico, tá certo? Então, de novo, Camões vai precisar se contentar com o amor espiritual. Ele não vai ter mais acesso ao amor carnal, por exemplo, porque vamos supor que a mulher morreu. Então, como que ele vai ter acesso à matéria, tá? Isso vai gerar nele crise e angústia. Outro tema que eu destaco é o da transitoriedade da vida. Tudo muda o tempo todo.
O Heráclito é aquele filósofo que vai dizer que a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio. Aí você pode pensar, tá, né? Porque o rio, a correnteza faz com que a água não seja a mesma. Mas não só a água mudou, você também se modificou. Então, é a transitoriedade da vida, tudo muda o tempo inteiro. E se a gente pensar que o Camões é clássico, equilíbrio, perfeição, harmonia, etc., isso vai gerar nele crise e angústia. Terceiro tema é o desconcerto do mundo, desconcerto com C. Isso é, a partitura da vida se rasgou, a partitura da vida se perdeu, o mundo está às avessas, o mundo está de ponta cabeça. Então, desconcerto aqui pode ser entendido como ausência de harmonia, tá certo? Isso, obviamente, vai gerar nele crise e angústia. A Dinamene, ela era uma chinesa que acompanhou Camões durante uma embarcação, né, durante uma viagem que eles fizeram. No entanto, esse barco, ele naufraga, e Dinamene morre, ok? Essa mulher aqui, ela vai ser tema de vários sonetos do Camões. E percebam que a morte da Dinamene, ela meio que sintetiza todos os demais temas, porque agora a Dinamene morreu, então Camões ele vai se ater ao amor espiritual, ele não tem mais a carne, ele não tem mais a materialidade, né? A morte dessa mulher também aponta para a transitoriedade da vida, a vida é fugaz, a vida passa muito rápido, né? Desconcerto do mundo, ou seja, ausência de lógica. Uma vez que a lógica era os idosos morrerem primeiro do que os jovens, mas não é isso que aconteceu. Essa mulher aqui, ela naufragou, tá? Ela morre afogada. Não preciso nem falar, né, gente? Acho que vocês já sabem qual que vai ser o subtópico aqui. Crise e angústia. Gente, eu acabei de falar para vocês que o clássico ele gosta de equilíbrio, perfeição, harmonia, etc, etc. Então, vocês acham que esses temas, eles dizem respeito ao clássico, ao classicismo, ao quinhentismo? Óbvio que não, tá? Vamos lembrar que o Camões, ele é maneirista, ele é pré-barroco, ele antecipa características do barroco, que é a arte do conflito, é a arte da angústia, né? Então, olha aqui nos temas sobre os quais o Camões vai falar, tá certo? Tomem cuidado, porque às vezes o amor colocado em um poema, quando ele vier com letra maiúscula, ele pode remeter ao Cupido, ao Eros, ao deus do amor, né? Então, muitas vezes, essa palavra aqui, ela não vai ter acepção ou sentido que a gente está mais acostumado. Tomem cuidado, levem sempre em consideração o contexto. Então, com isso, eu termino essa primeira parte da aula, lembrando que na segunda parte eu vou fazer análise dos 20 sonetos que caem na Unicamp. Então, é isso por enquanto, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo e até daqui a pouco.